71. Guild Wars. Capítulo 591. Torneio individual 17. Fala Clã Noob na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Noob sublinhado nó sublinhado vencedor da quinta partida, Rambunctious Butlover. Rambut saiu do palco com um sorriso casual, enquanto Noob Soul parecia ter sido atacado mentalmente. Ele, e a maioria da multidão, ainda estavam se recuperando dos golpes anteriores que Rambut desferiu, então não houve muita torcida. Depois de alguns minutos, Amber conseguiu coordenar com a IA para injetar um pouco de dopamina nos cérebros daqueles que assistiam para deixá-los animados novamente. Sexta partida, Soldado Desdobrado vs Flor Gentil. O Soldado Desdobrado surgiu pela esquerda, parecendo calmo e imponente como sempre. Ele olhou para Gently Flower, que surgiu graciosamente do outro lado com um olhar sério. Os dois se enfrentaram silenciosamente como os anteriores, pensando em como derrotar seus oponentes da maneira mais eficiente possível. No momento em que Amber pediu o início da partida, os dois começaram a trabalhar. O Soldado Desdobrado soltou sua lâmina e correu em direção a Gently Flower, tentando derrubá-la. Gently Flower simplesmente sorriu e começou a usar suas habilidades. Ela começou com Anti-Guard Summon, que lhe permitiu chamar 5 homens-árvores gigantes com armaduras de madeira ornamentadas, espadas largas de madeira grossas e um escudo de torre de madeira para o campo de batalha. Nome: Anti-Guardiã, Flor Gentil, monstro de classificação maior nível, 100 HP, 10.290.000 10.290.000. Os olhos dos soldados destacados se estreitaram enquanto ele enfrentava esses guardas. Tentar contorná-los para atacar Gently Flower diretamente seria tolice e apenas permitiria que eles o cercassem pelas costas, cortando seu caminho de fuga. Afinal, em combate bruto, Deployed era limitado em comparação com os outros entre os 32 primeiros. O que lhe deu a chance de estar aqui foi a espada divina em suas mãos, na qual ele confiava para a maioria das coisas. As habilidades do Soldado Desdobrado foram todas destinadas a liderar um exército e, se o fizesse, os buffs e manobras que ele pudesse desenvolver poderiam destruir qualquer um. Infelizmente, seu exército não estava aqui, então ele teve que se virar. Para ganhar vantagem, ele imediatamente usou uma das habilidades ativas de Purita, Speed. Ativo 2, Velocidade. Aumenta a velocidade de ataque e movimento em 300%. Duração, 10 minutos. Tempo de espera, 7 dias. Imediatamente, a configuração de velocidade do Deployed Soldier passou de rápida para praticamente o flash, só que ele não liberou iluminação. Ele manobrou em torno dos grandes e desajeitados guardiões com facilidade, cortando-os repetidamente e arrastando suas grandes reservas de saúde para baixo com centenas de cortes por segundo. Claro, 10 milhões de HP eram difíceis para uma classe não ofensiva como ele reduzir em 3 minutos. Mas se sua velocidade de ataque fosse muito mais rápida, de repente se tornaria um problema menor. Foi por isso que a maioria dos bolsistas defendeu a velocidade em detrimento da força, pois era, na verdade, imbatível. Gently Flower viu que sua primeira invocação foi rapidamente reduzida para 30% de HP e empalideceu. Ela convocou apressadamente seus 6 spirits da natureza, que estavam lá apenas para apoio e defesa. Aqueles Nature Spirits imediatamente formaram um vínculo de vida com os entes e restauraram seu HP, bem como os buffaram com maior defesa para reduzir o dano do Deployed Soldier. Gently Flower não participou usando suas habilidades do elemento madeira para assediar o General da Umbra, embora pudesse. Ela estava observando a batalha com cautela e conservando suas forças caso chegasse a um V1. Ela estava cautelosa com a habilidade que Deployed usou para destruir o Eikont, Condense, o que lhe permitiu trazer à tona a força combinada de todas as 360 Swords do Kills de Draco como um único golpe. Não importa o quão poderoso fosse, essa habilidade era um nocaute de um só golpe e o triunfo do Deployed. Deployed não demonstrou nenhum desgosto por estar ainda mais em desvantagem, nem demonstrou entusiasmo. Ele permaneceu calmo e lutou com firmeza, fazendo uso da passiva de Purita para causar danos que feriram gravemente os entes. Passivo 1, Extrema Finesse,
O usuário é capaz de maximizar sua habilidade com a espada em um grau extremamente alto enquanto estiver em posse da espada. A velocidade dos ataques aumenta em 120%, enquanto a taxa crítica aumenta em 60% por ataque. Além do aumento de 300% na velocidade, ele tinha outros 120% além disso, sem mencionar que ele tinha 6 em 10 chances de acertar um crítico em cada ataque que fizesse. Gently Flower cerrou os dentes. Mesmo com os 6 spirits da natureza trabalhando horas extras para curar e proteger os 5 guardas Ent, eles ainda estavam sendo dominados com facilidade. Como tal, Gently Flower usou uma de suas habilidades de transformação para que ela também pudesse fornecer suporte. Forma ninfa. Habilidade ativa efeito. Transforme-se em uma ninfa da madeira, aumentando levemente seus atributos e concedendo grandes habilidades de cura ao custo de habilidades ofensivas. Duração: 10 minutos. Tempo de espera: 1 hora. Gently Flower passou de uma linda jovem usando um lindo vestido de verão para uma beleza sensual que tinha suas várias partes cobertas por algumas míseras vinhas e folhas. Imediatamente, todos os espectadores do sexo masculino sofreram hemorragias nasais enquanto alguns rapazes armavam tendas. Eles não estavam exagerando. Era o poder de um Nipion. Neste caso, uma dríade. Se uma dríade capturasse você hoje e lhe mostrasse qual é o significado do prazer, você provavelmente nunca mais olharia para uma mulher humana. Gently Flower não demonstrou nenhum constrangimento ao exibir sua pele assim. Afinal, isso fazia parte da transformação, e ela já havia aceitado isso há muito tempo. Ela nunca iria admitir isso, mas ela gostava dessa nova sensação de ter o outro sexo olhando para ela com atração sexual crua, já que ela atraiu atenção principalmente através de sua mente hábil e natureza etérea. Infelizmente para ela, Deployed não se deixou abalar pela aparência dela enquanto continuava seu trabalho. Na verdade, ele deu um pulo para trás e aproveitou a segunda passiva de Purita para finalizar o trabalho. Imediatamente, luzes de espada foram criadas a partir da lâmina em que se espalhou por toda a arena, atacando diretamente os spirits da natureza e destruindo-os com um só golpe. Nem mesmo Gently Flower poderia salvá-los neste momento, já que seus Nature Spirits eram basicamente feitos de vidro metaforicamente. Sem os buffs dos spirits da natureza, o grande comandante atacou os guardas Ent e conseguiu matar 2 antes que Gently Flower pudesse lançar seu primeiro feitiço de cura. A naturalista rapidamente usou muitos buffs e habilidades de cura ao longo do tempo nos 3 guardas Ent restantes para fortalecê-los, mas seu rosto permaneceu sombrio. Ela percebeu que o ritmo e o controle da batalha estavam todos nas mãos de seu oponente. Tanto ela quanto Deployed eram pessoas que gostavam de observar o fluxo da batalha e manter o controle o tempo todo com a cabeça firme. Enquanto Gently Flower fez isso ficando para trás e observando, e então contribuindo no momento oportuno, Deployed fez isso no meio da batalha. Essa mesma natureza estava contra ela aqui, especialmente com o Deployed sendo muito rápido para ela fazer qualquer coisa a respeito. Como tal, Gently Flower parou de se conter e começou a usar suas habilidades do elemento madeira em conjunto com seus guardas Ent. Ela conjurou uma floresta de vinhas ao seu redor, fazendo-as atacar o soldado destacado e persegui-lo. Implantado evitou-os onde pôde e cortou algumas das vinhas que se aproximavam em outros momentos, mas Gently Flower continuou gerando mais sem se conter. Agora foi a vez do soldado desdobrado franzir a testa ao perceber que ela estava dando tudo de si, o que era extremamente desfavorável para ele. Tendo revelado seu trunfo na rodada anterior, Gently Flower estava secretamente se protegendo contra ele. Como tal, ele precisava criar uma abertura. Pensado rapidamente, Deployed primeiro girou e criou uma espada de luz que o cortou em um ângulo de 360 graus, limpando todas as vinhas e forçando os guardas Ent a recuar. Ele então levantou a espada e desceu rapidamente em direção a Gently Flower, criando muitas luzes de espada em um segundo que cobriam toda a seção do palco. Gently Flower parecia ter previsto tal ataque enquanto ela calmamente criava muitas paredes de madeira diante dela que eram ainda mais grossas que carvalhos, as luzes da espada caindo sobre elas sem ser capaz de avançar. Os olhos de Deployed se aguçaram, usando o período de tempo em que Gently Flower se cobriu e bloqueou sua própria visão, atacando um dos guardas Ent e atacando sua cabeça o mais rápido que podia, queimando energia loucamente. Como tal, no momento em que Gently Flower baixou sua defesa, ela ficou chocada ao ver que um Ent guarda havia caído.
Quando ela estava prestes a chamar as vinhas para continuar o assédio, Deployed desferiu centenas de golpes nela novamente. Ela só podia cerrar os dentes e se defender completamente, porque deixar a menor abertura faria ser atingida e seu HP esgotado. O grande comandante repetiu essa estratégia para derrubar outro guardante, deixando apenas um restante em campo. Neste ponto, Gentleflower entendeu completamente seu plano, mas ela estava impotente para fazer qualquer coisa contra ele. Deployed levou em consideração sua mente tática ao propor essa contramedida. Então ele criou um método que deixaria Gentleflower completamente incapaz de reagir. Foi um beco sem saída para ela. Ela não podia deixar que seus ataques atingissem agora, pois isso criaria uma chance para ele usar sua habilidade condensar. Mas se todos os entes morressem, ela teria que enfrentar seus ataques de frente de qualquer maneira. Foi uma perda para ela. Tendo derrubado o último guardante, ele se virou para encará-la com um olhar calmo e neutro, sem mais pressa. Gentleflower nunca se sentiu tão frustrada em sua vida ao lidar com alguém e isso fez com que ela se sentisse amarga por ter sido derrotada. Eu admito a derrota. Ela admitiu cansada. Um membro normal da Umbra lutaria até a morte amarga, mas, novamente, eles não eram exatamente conhecidos e temidos por seu intelecto, eram. Gentleflower calculou todos os tipos de resultados, mas em nenhum deles ela conseguiu vencer. Se ela decidisse ir para a defesa total, Deployed poderia usar o todo-poderoso condensador para destruir tudo que pudesse colocar e acabar com sua vida de uma vez. Se ela tentasse pressioná-lo, sua velocidade permitiria que ele contornasse qualquer coisa que ela pudesse usar para alcançá-la, sem mencionar as luzes de longo alcance de sua espada. Nunca foi seu estilo travar batalhas que ela não tinha chance de vencer. O soldado desdobrado embainhou sua espada e acenou com a cabeça, caminhando até a ofendida Gentleflower. Ele então deu um tapinha no ombro dela, para sua surpresa, com um toque de respeito nos olhos. Excelente. Sua mente é maravilhosa e vibrante. Você tem meus agradecimentos por me deixar desfrutar de uma batalha tão boa. O soldado destacado admitiu de todo o coração enquanto sorria. Uau, o soldado desdobrado realmente sorriu. Gentleflower ficou incapaz de dizer qualquer coisa enquanto engolia em seco. Quando o membro principal se virou e foi embora calmamente, suas bochechas coraram um pouco, pois ela não pôde deixar de pensar naquele sorriso que ele havia mostrado a ela. Vencedor da sexta partida, soldado desdobrado. Os canadenses suspiraram, mas não culparam Gentleflower. Afinal, eles podiam ver mais sobre a batalha e as habilidades de cada pessoa, então sabiam que a naturalista havia sido encurralada mesmo tendo guardado um trunfo para lidar com o Deployed. Infelizmente, esse trunfo não foi suficiente para lidar com ele como um todo. Sétima partida, Tia Amorosa vs Tapa-Olho, Boyd. Lovinghound flutuou no palco e sorriu alegremente para Boyd, que fez uma careta enquanto subia pela direita. Ele sabia que estava enfrentando um adversário difícil hoje, especialmente porque foi ela quem matou sua esposa. Por mais que ele adorasse proclamar aqui e agora queria se vingar, seria difícil lidar com sua linhagem e suas habilidades tóxicas. O membro dos 5 general suspirou e se preparou para lutar. Quando Amber pediu o início da partida, Boyd rugiu e deu tudo de si, ativando sua habilidade legendária classe Berserk. Berserk, habilidade ativa efeito. Liberte toda a raiva e raiva reprimidas, jogando a consciência no abismo enquanto deixa seu monstro interior correr solto. Dano, defesa e HP aumentados em 110%. Duração, 20 minutos. Tempo de espera, 20 horas. Imediatamente, uma aura vermelha se expandiu ao redor de Boyd enquanto seus olhos ficavam vidrados de loucura e seu corpo crescia. Berserk apagou a racionalidade de uma pessoa ao mesmo tempo que lhe dava grande poder. Caso contrário, eles se tornariam muito poderosos. Porém, o pior ocorreu. Os olhos vidrados de Boyd recuperaram a sanidade e ele ainda manteve seu poder frenético graças a uma de suas passivas de Rank 3 que ele adquiriu recentemente. A Tia Amorosa, do outro lado, perdeu a ludicidade e usou 2 de suas habilidades que não se dignou a usar contra Shani. Chuva ácida, habilidade ativa efeito, vomita ácido corrosivo no ar, transformando em uma chuva de veneno que se espalha por uma área de 3 milhas ao redor do usuário. Duração, 1,5 minutos. Tempo de espera, 20 horas. Toxicloud, habilidade ativa efeito.
Cria uma nuvem de gás nocivo que se espalha por uma área de 3 milhas ao redor do usuário, prejudicando todos os inimigos dentro dela. Isso causa 5% de dano venenoso por segundo. Duração: 30 minutos. Tempo de espera: 20 horas. Essas duas habilidades eram absolutamente terríveis, pois tinham efeito instantâneo, ao contrário das passivas de Lovingaunt, que eram mais poderosas. Imediatamente, toda a arena ficou cheia de gotas de chuva verdes que derreteram o chão onde quer que tocassem, cobrindo com uma névoa verde que fez o espectador apertar as nádegas. Eles sentiram que sentir o cheiro seria o suficiente para visitar a divindade em que acreditavam. Boyd, que estava sujeito a isso, podia atestar que não era uma sensação muito boa. Porém, o sujeito sabia que não tinha tempo para brincar. O fato de Lovingaunt ter usado essas habilidades significava que ela estava preocupada com os transtornos e queria encerrar a batalha rapidamente. Ela também não se atreveu a invocar seu Blue Water, pois isso seria apenas enviá-lo para a morte contra alguém com o poder de Boyd. Mesmo que o Maverick estivesse sofrendo danos, ele também se tornou significativamente mais forte, para grande desgosto de Lovingaunt e prazer de Boyd. Isso se deveu à sua habilidade Bid, que lhe permitiu ficar mais forte quanto mais dano sofria na batalha. Bid, habilidade passiva efeito: o usuário acumula dano recebido dos inimigos para aumentar seu próprio dano através da raiva acumulada. O limite é de 130% de aumento de dano por encontro de combate. Com isso, Boyd sabia que os seus ataques poderiam acabar com Lovingaunt rapidamente, pelo menos se ele conseguisse acertar, e a feiticeira percebeu isso também. Como tal, ela rapidamente usou sua técnica de transformação avançada para adotar as escamas de seu Blue Water. Quanto a Boyd, ele simplesmente balançou seus dois machados e atacou Lovingaunt como um gigante, atingindo-a cruelmente com os dois. A feiticeira foi lançada voando para o lado, cavando um sulco no chão da arena. Ela cuspiu um grosso pedaço de sangue e perdeu 30% de seu HP, mas sobreviveu. Boyd, porém, estava perdendo saúde rapidamente a cada segundo, então não podia permitir uma única pausa na luta. Ele correu mais uma vez e tentou esmagar Lovingaunt na arena e cortá-la ao meio. No entanto, Lovingaunt usou desesperadamente suas duas habilidades passivas para tentar salvar uma abertura para si mesma. Atração extrema, habilidade passiva efeito: o usuário exala uma quantidade infinita de feromônios, fascinando seres sencientes e não sencientes. Os inimigos afetados hesitam em atacar o usuário. Belt Trap, habilidade passiva efeito: você é capaz de marcar aqueles que foram afetados com seus feromônios e possuem desejo carnal por você. Esses alvos sofrem 20% mais dano seu enquanto você sofre 20% menos dano deles. Com esses dois, Lovingaunt conseguiu forçar Boyd a fazer uma pausa por uma fração de segundo devido ao seu efeito composto. Boyd não se sentia atraído por ela, mas não conseguia negar o efeito mental da passiva, não àquela altura. Vendo que ela tinha uma chance, Lovingaunt deu tudo de si e imediatamente disparou um jato de água em alta pressão de sua boca, abrindo um buraco no peito de Boyd e destruindo seu coração. Boyd se livrou do efeito da passiva e ainda desferiu um golpe para acertar Lovingaunt, quase a dividindo ao meio de qualquer maneira. Ela foi salva porque Belt Trap reduziu sua produção de dano, permitindo que ela saísse com 3% de HP restantes. Boyd, entretanto, lutou para continuar se movendo sem coração. Sua habilidade Berserk era a única razão pela qual ele ainda estava vivo, mas havia pouco que alguém pudesse fazer com um enorme buraco na área do peito. Boyd cambaleou para frente e caiu de joelhos, tossindo sangue antes que a aura vermelha ao seu redor oscilasse. Lovingia, que sofria em uma cratera, mal conseguiu levantar a parte superior do corpo, pois ficou paralisada da cintura para baixo por quase ter sido dividida em duas. Ela olhou para Boyd, que ainda não havia caído, e pensou que seu querido sobrinho realmente havia encontrado alguns monstros para se juntar à sua guilda. No entanto, ela não podia se permitir ser derrotada aqui, então ela reuniu toda a energia que tinha para usar uma de suas habilidades venenosas menores, chamada Poison Spray, que foi algo que Draco deu a ela. Causou dano insignificante, pois era uma habilidade de classificação rara, pelo menos quando comparada às habilidades lendárias, é claro, mas foi o suficiente para selar o acordo. A multidão ficou chocada,
incapaz de comentar o quão rápido aquela batalha foi comparada com as anteriores. Entre duas potências com habilidades tão diferentes, as coisas foram decididas quase num instante. Lovingaunt suspirou de alívio e apareceu ao lado do palco, totalmente curada. Ela esticou as pernas e pulou um pouco para ter certeza de que estava bem. Isso teve o efeito de fazer seu enorme peito, que ultrapassava o sublime, saltar vigorosamente, muitos olhos seguindo religiosamente seu movimento. O próprio boi parecia saudável e vigoroso ao lado, coçando a cabeça enquanto franzia a testa. Shani deu um tapinha nas costas dele, fazendo seu marido se sentir muito melhor instantaneamente. Ele pode ser o único membro dos 5 generais que não avançou, mas foi porque conheceu um dos 2 lutadores PVP mais fortes da guilda. Para seu crédito, ele quase ganhou. Guild Wars. Capítulo 592. Conflito. Os lábios de Draco se contraíram enquanto ele observava a brutalidade contínua. Não foi nem engraçado ver centenas de cavaleiros, magos e curandeiros sendo pisoteados até a morte por segundo, ou esmagados por uma palma gigantesca maior que suas esperanças e sonhos. Os golpes de suas lâminas e os efeitos de seus feitiços foram em vão, nem mesmo prejudicando o HP de qualquer sentinela, pelo que o grupo sabia. Neste momento, surgiu a descrição do andar. 14º andar, missão divina. Descrição: você conseguiu enfraquecer o sentinela da resistência a ponto de ele fugir para salvar sua vida, desconsiderando suas próprias ordens ao sentir sua essência vital sendo absorvida por você. Agora, você chegou à batalha decisiva do Forte Ferrucci, apenas para ver que seu lado está sofrendo pesadas perdas. Como escolhido deste mundo, é seu dever salvar as pessoas e proteger o Forte Ferrucci. Aguente o sentinela por pelo menos 3 dias e certifique-se de que pelo menos 10% dos guerreiros atuais sobrevivam até então. Limitação 1. Os inimigos estão limitados à sua classificação. Limitação 2. Você pode retirar-se do chão a qualquer momento, mas ao reentrar, você terá que retomar a situação exata em que estava no momento. Provisão 1. Cada 5% de HP removido dos sentinelas permite que você ganhe um nível, independentemente de sua classificação atual ou requisitos de experiência. Provisão 2. Você tem pleno uso de todos os seus poderes e habilidades da mesma forma que faria fora. Recompensas. Pontuação de pontos. Seleção de recompensas de nível bronze. Depois de digerir o objetivo do chão, o grupo compartilhou olhares estranhos. Desperdiçar 3 dias inteiros defendendo. Que coisa idiota de se fazer quando eles poderiam massacrar a oposição em questão de horas. Além disso, com menos de uma dúzia de sentinelas aqui causando estragos, havia muita experiência que eles poderiam obter com isso. Matar sentinelas não foi difícil para eles, apenas demorado, exigindo uma enorme explosão de poder. Bem, vamos lá. Escolha seus alvos, todos, e lute como quiser. Draco afirmou enquanto se transformava em seu verdadeiro corpo de demônio com chifres. Ele se tornou compacto e musculoso, deixando crescer longos cabelos negros, sua pele ficando vermelha escura. Seus poderes físicos aumentaram aos trancos e barrancos, mas sua energia de linhagem estava sendo drenada rapidamente até que ele desligou seus 9 infernos. Isso lhe deu mais tempo, cerca de 3 minutos com sua atual proficiência com a transformação. Qual foi a diferença entre esta técnica e a habilidade de forma demoníaca? Apenas a fonte de energia. Seu corpo verdadeiro do demônio com chifres consumiu a energia da linhagem e a forma demoníaca consumiu energia do sistema. Sim, algo assim. Ambos produziam o mesmo poder, mas um tinha uma duração definida com um tempo de recarga, bem como habilidades de acompanhamento, enquanto o outro dependia de sua energia de linhagem, concedendo-lhe apenas as habilidades que ele já havia aprendido. Draco explodiu no ar como um meteoro, o som dele rompendo a barreira do som, roubando a atenção de todos os lutadores abaixo, de tão estrondoso. Quando eles viram esta pequena silhueta de Draco que estava caindo em direção a um gigante sentinela da força, foi quase uma visão cômica. O próprio sentinela da força nem sequer fez um movimento para se defender quando se virou para enfrentar sua presa abaixo. Todos que conheciam Draco saberiam que ignorá-lo foi um erro fatal. Draco sorriu e carregou energia demoníaca em seu punho, fazendo-a brilhar em uma cor escarlate enquanto canalizava todo o seu impulso em um soco. Quando aquele soco acertou o ombro direito do sentinela da força,
causou um terremoto tão forte que derrubou o solo por centenas de quilômetros, criando volumes de nuvens de poeiras que obscureceram tudo. As pessoas no forte se encolheram quando a onda de choque atingiu muitos deles, alguns até ficando gravemente feridos. Eles lutaram para se levantar, apenas para ver uma grande sombra envolvê-los. Seus rostos se contorceram de horror quando viram que todo o braço direito do sentinela da força estava caindo em direção ao forte. Seu tamanho era grande o suficiente para transformá-los todos em pasta. Antes que pudesse cair sobre eles, uma luz verde atingiu o braço, lentamente se transformando em partículas de luz verde que foram coletadas por uma mulher sexy de pele caramelo montada em uma vassoura. Oh, isso será um ótimo ingrediente para uma poção de ogro. Roma comentou consigo mesma com alegria. Ela então olhou para as várias pessoas aqui com um olhar estranho. TSK, tantas almas boas. É uma pena que tenhamos que protegê-las. Roma murmurou desapontada, lambendo os lábios com o pensamento. Os lutadores abaixo não conseguiram ouvi-la, mas tremeram instintivamente ao sentir o perigo dela e só quando Roma voou para longe é que se sentiram seguros mais uma vez. Suas mentes ficaram abaladas com os acontecimentos, mas ainda não haviam atingido o limite de sua capacidade. Logo, duas outras mulheres vieram antes deles, outra beldade de pele escura cuja sensualidade fazia homem e mulher sentir intensa luxúria, com sinais visíveis aparecendo em suas calças, enquanto outra era uma beldade que parecia tão delicada e suprema que seus corações se acalmaram. Embora ela tentasse esconder, a segunda beldade era tão sexy quanto a mulher ao lado dela, criando uma sensação desconfortável, como se fosse errado sexualizá-la assim. Zayn cruzou os braços e observou as pessoas abaixo. Bem, Hikari, faça o que você quer. Eu sei que você deve estar morrendo de vontade desde que aparecemos aqui. Hikari coçou a cabeça com leve constrangimento. Sou tão fácil de ler. Zayn sorriu gentilmente, esfregando as costas de Hikari. Na verdade não. Somente quando alguém conhece seu coração bom e gentil é que pode prever que escolha você faria. Hikari assentiu e juntou as mãos. Uma luz branca envolveu seu corpo e se espalhou, passando pelos corpos de todos os combatentes. Cura pela luz branca. No instante seguinte, todos recuperaram a saúde máxima e quaisquer doenças persistentes que pudessem ter sido curadas permanentemente. O médico diagnosticou que você tinha câncer? Não há necessidade de criar e vender drogas, pois a dragão branca as removeu. Alguma doença sexual que seu caso de uma noite esqueceu de mencionar? Não tem problema, a luz milagrosa do Dr. Hikari protegeu você. Uma maldição sobre sua alma que limitou seu talento. Não é um problema, apenas um inconveniente para ela. Muitos se levantaram com o rosto chocado, sem entender como um milagre tão grande poderia acontecer. Para curar tão profundamente, nem mesmo a Santa ou o Papa eram tão poderosos. No entanto, Hikari não terminou. Ainda mantendo sua postura, ela arrastou torrentes de energia mundana que era rica nesta área para seu corpo. Então, um brilho branco ainda mais poderoso explodiu dela, cobrindo todo o campo de batalha de uma só vez. Ressurreição da luz branca. A luz brilhava quando pairava sobre cadáveres ou certas partes, pairando sobre eles. Em seguida, infundiu-se nesses corpos, concedendo-lhes vida mais uma vez enquanto seus donos abriam os olhos com incompreensão. Aqueles que foram esmagados até virar pasta demoraram um pouco mais enquanto seus corpos estavam sendo reconstruídos, mas independentemente do fim que encontraram, todos os humanos que morreram antes de eles chegarem e durante isso se levantaram mais uma vez, olhando ao redor com surpresa. Como eles estavam vivos. Eles olharam instintivamente para a fonte da luz branca e sabiam, através do resultado de uma lei do mundo, que seu benfeitor estava lá. Como tal, todos se ajoelharam e se curvaram diante de Hikari para mostrar sua gratidão por terem recebido outra chance na vida. Aqueles que foram curados ficaram chocados com isso. Entre eles, muitos perderam irmãos, amantes e afins nesta batalha e só seguiram em frente porque pensaram que essa era sua última esperança. No entanto, eles agora seriam capazes de se reunir com todos aqueles que deveriam estar perdidos. Esse sentimento. Essa chance. Eles olharam para Hikari ainda brilhante, que estava com as mãos cruzadas no que parecia ser uma oração, os olhos fechados enquanto ela ainda estava focada, e se ajoelhou também. Todo o lado humano do campo de batalha estava atualmente ajoelhado diante de uma pessoa,
A adorável dragão branca que priorizou salvar a vida de qualquer um que merecesse. Zayn ao seu lado ficou ligeiramente impressionada com isso, com o coração tremendo. Esse tipo de aura e habilidade. Sua irmã esposa Ikari era realmente incrível. Os olhos de Zayn enquanto ela olhava para Ikari suavizaram ainda mais, incapaz de esconder seu afeto por ela. A própria Ikari logo abriu os olhos e ficou surpresa ao ver todos ajoelhados em sua direção, aproximando-se rapidamente de Zayn enquanto ela estava confusa. Zayn riu e acariciou gentilmente Ikari. Você deveria se acostumar com isso. Eles estão legitimamente prestando homenagem a você por salvar suas vidas e reunir suas famílias. Ikari piscou surpreso. Oh. Bem, tudo bem, mas eles não precisam se ajoelhar. Não foi grande coisa. Zayn assentiu. Certamente não para você, mas para eles, é tudo. Ikari meio que entendeu isso e Draco lhe ensinou algo semelhante. Ele lhe ensinou sobre a relatividade, não a ciência, e como as coisas seriam percebidas de maneira diferente por pessoas diferentes devido a diferentes características, circunstâncias e ideologias. Então, neste caso, era provável que eles pensassem que o que ela fez era grandioso, enquanto ela não via isso como tal. Ikari sentiu que entendia o mundo um pouco mais depois disso. Eles então se viraram para enfrentar a batalha que estava em andamento. Vou ficar aqui e garantir que nenhum desses sujeitos morra novamente, bem como afastá-los do perigo. E você? Zayn perguntou a Ikari. Ikari ponderou por um tempo. Eu ficarei aqui com você. Posso fazer qualquer cura ou ressurreição daqui, caso seja necessário. Zayn assentiu e observou a batalha, especialmente Eva, que se juntou logo depois de Draco. Eva olhou para Draco, que havia sintonizado seu verdadeiro corpo de demônio com chifres e decidiu lutar com sua linhagem também. Como tal, ela olhou para o chão enquanto seus olhos antes negros agora se tornavam de cor verde dourada. Eles irradiavam poder e majestade, manifestados em 5 figuras que apareceram diante de Eva ajoelhada. Camael, Baraquiel, Jeuel, Saratiel e Samael. Camael era o líder dos poderes angélicos e também o anjo da guerra. Ele parecia um antigo soldado grego e usava uma armadura espartana que brilhava em ouro como seu corpo. Ele empunhava uma espada dourada em uma mão e um escudo de torre na outra. Baraquiel foi o anjo do relâmpago, que comandou os poderes elétricos que emergiram dos céus e atingiram as terras. Ele usava um conjunto de vestes brancas angélicas com a marca de eletricidade na área do peito. Como ele era uma virtude, ele era mais um conjurador de magia. Joel tinha cabelos ruivos ardentes que queimavam enquanto fluíam atrás dele, bem como olhos escarlates penetrantes. Ele atualmente empunhava uma longa lança que queimava em chamas e usava uma armadura espartana semelhante à de Camael. Saratiel era uma beleza absolutamente deslumbrante que estava no mesmo nível de Beleslinfati, mas abaixo de Zayn e Roma. Ela era o anjo da disciplina, vestindo um conjunto de vestes justas que exibiam suas curvas enquanto colocava a mão em sua espada vermelha brilhante que pendia de sua cintura. Samael era um garoto bonito que era uma mistura entre Xota assassino e filho da puta em ascensão. Altura média, cabelo preto espetado e olhos dourados brilhantes, além de um sorriso brincalhão. Em essência, ele era como um Draco mais jovem. No entanto, este lindo menino era o único anjo da morte. Ele tinha uma grande foice preta presa às costas que parecia separar cabeças de seus pescoços. Todos eles rugiram com toda a vontade em seus corações. Obedecemos a Deus a Suprema, sua grandeza, sua imparcialidade, sua divindade Eva. Os lábios de Eva se contraíram, mas ela se absteve de castigá-los. A deusa suprema até tentou ordenar a esses anjos que se abstivessem de chamá-la assim, mas esses anjos nunca quebrariam a formalidade. Como tal, ela só pôde suspirar e desistir. Um trono se manifestou abaixo de Eva e a carregou para o céu. Ela então olhou para seus anjos convocados e apontou para os sentinelas que estavam sendo atacados apenas por Draco. Ajude minha alma gêmea em sua batalha e derrube todos aqueles gigantes. Não se contenha. Eva comandou imperialmente. Os anjos receberam suas ordens e rugiram em reconhecimento antes de correrem para a batalha. Eva se acomodou em seu trono para observá-los, já que sua herança do olho dos milagres não tinha muito poder ofensivo, mas era mais do tipo invocador. Era a contrapartida da herança do demônio com chifres de Draco, mas era drasticamente diferente. Afinal, todos nós sabíamos sobre a violência de Satanás e como ele poderia reunir o poder para lutar até mesmo contra Jesus. Contudo,
Deus nunca lutou diretamente, apenas criando mais e equilibrando o mundo. Basicamente, ele era o Game Master, então ele não poderia quebrar as regras de seu próprio sistema para não causar o caos. Eva estava presa às mesmas regras. No entanto, o que agradou e chocou Draco foi que neste estado, Eva poderia usar perfeitamente a energia da criação tão bem quanto Ikari. Não para cura, embora ela também pudesse fazer isso teoricamente, mas para bênçãos, milagres e, o mais importante, criação no sentido primário. Eva observou os 5 anjos entrarem em batalha e ficou satisfeita. Devido à natureza de seu olho dos milagres, ela não precisava apoiar os anjos que convocou com sua energia de linhagem. Enquanto houvesse energia disponível para eles, os anjos poderiam absorvê-la e fazer o que precisassem. Foi por isso que Eva frequentemente os convocava casualmente no jogo, mas nunca na realidade. Na realidade, não havia energia mundial ambiente para eles absorverem, então eles drenariam sua energia de linhagem como padrão. Em Bondless, isso não era um problema, então ela poderia manter esta forma por mais tempo do que Draco poderia manter seu Ornedemmontro e Bodhi. Mesmo se você multiplicasse todos os anjos de batalha de Eva por 100, eles ainda não combinariam com Draco nesta forma. Tudo teve seus prós e contras. Então Draco igual curta duração mais Pinnacle Tier Power enquanto Eva igual longa duração mais Id Tier Power. Camael ergueu o escudo da torre e enfrentou outros sentinela da força de frente, desferindo seu golpe enquanto estava no ar. Ele nem sequer deu um passo para trás. Em vez disso rugiu e empurrou seu escudo para frente para repelir o sentinela da força, que ficou chocado com isso. Ele então cortou usando sua espada grande, que cortou a carne do sentinela que era tão grossa quanto o titânio como se fosse manteiga, fazendo-o sangrar. O sentinela da força gritou de dor, tentando dar um passo para trás e se reagrupar, mas foi perseguido por Camael, que continuou a golpeá-lo. Nenhuma das feridas que ele deixou sarou, pois havia uma luz ardente dentro delas que infeccionava. Sarael encurralou um sentinela da agilidade que inicialmente perseguia alguns humanos e cortou seu punho direito com um único golpe. A Bela tinha uma expressão severa que mostrava apenas seriedade e determinação enquanto lutava loucamente, nem mesmo considerando sua própria segurança tão importante diante das ordens da deusa suprema. A sentinela da agilidade gemeu de dor, tentando usar sua velocidade superior para derrubar Sarael, mas ao contrário de Camael, que era um lutador constante, ela era muito mais rápida. Um único bater de suas asas brancas e ela apareceria do outro lado do sentinela para atacar com sua arma. Neste respeito, Joel era semelhante a ela. Como um lutador puramente ofensivo que empunhava a lança flamejante do céu, ele enfatizava velocidade e destreza. Ele também desafiou um sentinela da agilidade, já que só ele era rápido o suficiente para acompanhar seus movimentos. Ele apunhalou seus vários pontos fracos, com o objetivo de paralisar o gigante lentamente e garantir a habilidade sem causar nenhum problema a si mesmo, e era aí que seu estilo de batalha diferia de Sarael. Sua lança deixou imagens residuais enquanto se movia e atacava qualquer ponto do Agility Sentinel, deixando feridas ardentes que se expandiam a cada segundo. Nesse ritmo, ele logo terminaria com seu inimigo e seria capaz de passar para outro. Baraquiel era o único lutador não corpo a corpo entre eles, então ele naturalmente recuou um pouco. Todo seu corpo logo foi revestido por uma eletricidade amarelada que se espalhou para formar uma aura ao seu redor. Ele levantou a mão e apontou para um sentinela da resistência que estava tentando avançar para resgatar seus mestres de sua situação. Imediatamente, o gigante foi atingido em todo o corpo por um raio canalizado por Baraquiel gritando de agonia ao ficar paralisado. Baraquiel simplesmente continuou canalizando a iluminação sem parar, nem mesmo suando, pois a energia mundial era suficiente para sustentar seu ataque. Samael sorriu ao observar seus 4 compatriotas batalharem com habilidade e perícia contra vários inimigos. Seus olhos então percorreram o restante da batalha, especialmente em direção a Draco. Samael era o único anjo que não desgostava de Draco, mas sim o achava interessante. A aparência deles era mais ou menos semelhante, e Samael não entendia por que ele sentia uma certa afinidade com Draco. No entanto, ele recebeu uma ordem da deusa suprema, então ele agiu para executá-la. Ele ergueu sua foice da morte, que explodiu com um fogo negro que fazia qualquer pessoa viva sentir terror das profundezas de sua alma,
e se virou em direção ao outro sentinela da força que estava se aproximando de Draco para ajudar aquele com quem ele estava lutando. Da ponta de sua foice, uma onda negra de energia foi disparada e rasgou o ar, indo em direção à cabeça do sentinela da força em questão. Quando aquele gigante sentiu a aura de morte vindo sobre ele, abandonou seu ataque e parou para se defender do ataque de Samael. Levantou as mãos para bloquear a onda negra, mas ficou chocado quando cortou ambos os antebraços com facilidade. A energia remanescente deixou um corte profundo em seu pescoço antes de desaparecer, incapaz de continuar, pois havia esgotado seu poder. Isso fez com que Samael hesitasse, pois sabia que a energia mundana ao seu redor só poderia conceder-lhe tanto poder para lutar. Guild Wars. Capítulo 593. Conflito 2. Os olhos de Eva se aguçaram ao perceber isso, infeliz porque a falta de energia estava limitando seus anjos. No entanto, ela não poderia conceder-lhes sua energia de linhagem, pois isso drenaria sua forma atual muito rapidamente, e aumentar a energia mundana, etérica usando cristais de éter era um desperdício demais. Eva olhou para Ikari, que observava com curiosidade a batalha com Zayn na torre principal do forte. Ela então enviou uma transmissão mental para Ikari de onde ela estava sentada, o que surpreendeu o dragão branco fora de seu foco, mas ela imediatamente atendeu ao pedido de sua irmã mais velha. Ikari pegou o conversor de energia e começou a usá-lo em conjunto com seu espírito para converter a energia mundial do ambiente para cima em energia etérica. Conversor de energia, item único classificação, divino efeitos, passivo 1, conversão externa, converte energias ambientais de um tipo para outro sem penalizar a qualidade sem desperdício. A velocidade depende do espírito. Passivo 2, conversão interna, converte energias selecionadas de um tipo para outro sem penalidades de qualidade sem desperdício. A velocidade depende do espírito. Ativo 1, conversão instantânea, converte toda a energia selecionada de um atributo para outro instantaneamente. Tempo de espera, 1 dia. Ativo 2, autoconversão, converte energia dentro de um alvo de um atributo para outro instantaneamente. Tempo de espera, 1 dia. Descrição: esta é a primeira ferramenta que o Deus do refinamento já criou para apoiar sua habilidade comercial única e tem uma história incomparável na linhagem de habilidades comerciais. Seu valor é imensurável para todas as espécies. Com seus atuais 510 pontos, ela poderia cobrir mais de 5.100 quilômetros de distância em todas as direções. No rank 1, ela foi capaz de cobrir 100 metros para cada ponto em seu atributo espírito, com a cobertura aumentando drasticamente para 500 metros no rank 2 e 1 quilômetro inteiro para cada ponto no rank 3. No entanto, isso nem incluiu o efeito especial de multiplicação de aumento de estatísticas. Com 500 pontos, Ikari alcançou o precioso 10º aumento de estatísticas, dando-lhe um aumento de 10x em suas estatísticas, tornando efetivamente 5.100, algo que deveria ter sido exclusivo para chefes mundiais e outros monstros notáveis. Então, novamente, se ela, como um dragão, não se classificasse, o que seria? No entanto, esse cálculo estava sendo feito apenas com estatísticas e, como explicado anteriormente, o Spirit era simplesmente uma espécie de software que usava hardware para funcionar. Quanto melhor o hardware, melhor o software poderá funcionar. 5.100 km seriam o resultado para um ser humano normal, e isso já seria muito bom. Comparar um dragão de classificação divina efetivamente como Ikari é outro, porém, seria humilhante não apenas para ela, mas também para sua raça. O impulso que veio de seu estado divino de ser foi um fator de 1000. Isso significava que Ikari poderia atingir até 5.100.000 quilômetros. Francamente, apesar de parecer tão grande, na verdade parecia mais realista do que ouvir que Ikari só poderia atingir 5.100 quilômetros. Caso contrário, qual seria o problema de ter tanto espírito e ser um dragão divino? Caramba, Ikari também poderia converter energia divina e até coletar energia divina de dentro da atmosfera para condensar em cristais divinos. Afinal, sua origem da fonte divina permitiu que ela gerasse e armazenasse energia divina dentro de si para energizar feitiços, habilidades ou similares para dar-lhes combustível divino. Isso anularia seus tempos de espera e permitiria que eles mostrassem efeitos diversos mais fortes. Ela também poderia gastá-lo para criar cristais divinos ou imbuí-lo em outra pessoa,
Assim como os deuses da origem usaram a fonte de origem para criar a energia de origem para infundir no universo. Em essência, Ikari era como um reator nuclear de energia neste momento. Porém, Eva não queria que ela desperdiçasse sua energia interna nessa luta. Ela pode ter a energia divina, mas Ikari só poderia produzi-la da mesma forma que todos os outros produziam energia ou reabasteciam sua mana, absorvendo energia externa e purificando-a internamente. No universo interno onde havia 100% de concentração de energia divina e até mesmo uma grande quantidade de energia de origem, Ikari não teve problemas e até encheu seu tanque. Mas era melhor guardá-lo para situações realmente relevantes. Eles estavam apenas no andar 14 do 99. Não havia como as coisas serem fáceis assim para todos os andares restantes. Tanto Draco quanto Eva sabiam disso. Ikari reuniu toda a energia mundial em um raio de 5,1 milhões de quilômetros com um simples agarrar e os trouxe para o conversor para serem alterados lentamente. Eva também disse que não havia necessidade de usar a habilidade ativa agora porque ela poderia ser útil mais tarde. Infelizmente, os passivos não levavam em conta o estado de ser do usuário, apenas o seu espírito. Portanto, a velocidade foi baseada nos 510 pontos de Ikari, que por si só era maior do que outros dragões teriam graças a Eva influenciando sua distribuição de estatísticas após subir de nível. Portanto, ela estava convertendo 5.100 km de energia mundial em energia etérica por segundo dos 5,1 milhões, o que significa que ela precisaria de 1.000 segundos para completá-lo. No entanto, isso não importava, já que o alcance total do campo de batalha atual não ultrapassava 300 km. No momento em que Ikari lançou seu primeiro lote de energia etérica na atmosfera, todo o campo de batalha pôde sentir isso. A maioria não podia fazer nada com o novo influxo de energia, como os sentinelas ou os humanos, mas para os anjos, Roma, Zayn e Draco, foi como ter seu combustível trocado de padrão para Super Premium. Roma, que estava andando em sua vassoura lançando maldições em vários sentinelas contra os quais os outros estavam lutando, bem como liberando seu espírito do caos e sua besta cruel sobre eles para ajudar, de repente estremeceu em cima de sua vassoura e gemeu. Uma linha molhada foi desenhada na haste que pingava abaixo, e o rosto de Roma ficou vermelho. Felizmente, ninguém estava olhando, então ela usou essa energia fortalecida para começar a lançar o tiro final, que era sua habilidade mais poderosa. Sim, ela poderia usar o sistema que era lançado instantaneamente, mas seu tempo de espera era terrível e seu poder estava fixado em 1000%. Com seu próprio lançamento manual, o tempo mínimo de lançamento pode ser de 15 segundos, e dependendo de quanto tempo ela adicionou e da quantidade de energia que ela infundiu, o tempo máximo de lançamento seria de 60 segundos. Sua potência no mínimo era menor que a versão do sistema, mas no máximo era exponencialmente maior. Roma começou a se cobrar absorvendo desenfreadamente a energia enquanto cantava enquanto seu cabelo brilhava com uma estranha cor verde, chicoteando como cobras. Eva, aliás, não fez muito além de grunhir quando sentiu a energia etérica invadi-la com tanta intensidade. Infelizmente, nem ela nem Draco tinham meios de absorver energia externa para reabastecer a energia da linhagem. Afinal, a energia da linhagem foi produzida exclusivamente internamente a partir de seus geradores de linhagem e sua qualidade não era algo que qualquer energia limitada pudesse igualar, até mesmo a origem. Era de um grau mais alto do que todas essas energias, o que era meio óbvio, dadas as coisas horríveis que sua linhagem poderia fazer com apenas um gerador em potência máxima, muito menos se todos os 100 estivessem funcionando em modo de potência máxima, e não no atual mínimo modo. Eva, entretanto, poderia usar essa energia para regenerar sua mana mais rapidamente, que era uma técnica que os jogadores magos da linha do tempo anterior haviam descoberto na época em que alcançaram o rank 5. No entanto, não havia necessidade real, pois graças à determinação de seu anjo, nenhuma de suas habilidades consumia mana ou vigor. Havia apenas a tensão com a qual se preocupar, que Eva e Draco não podiam negar, e nem qualquer habilidade de sistema. Quanto ao porquê de tal coisa existir, pense assim. Um trabalhador da construção civil que fosse obrigado a fazer trabalho manual levantando blocos e sacos de cimento o dia todo normalmente se cansaria depois de carregar 30 para frente e para trás no espaço de 10 minutos, incapaz de continuar sem descansar um pouco. Um dia, ele beberia uma bebida sombria de um dragão vermelho vestindo roupas hipster usando 10 chains,
de repente concedendo-lhe resistência limitada. Como tal, ele seria capaz de carregar facilmente sacos e mais sacos de cimento para frente e para trás, para choque de seus colegas de trabalho. Porém, depois de uma hora, ele desabava repentinamente no chão em agonia, sem compreender o que havia de errado com ele, pois ainda se sentia cheio de energia, nem mesmo respirando pesadamente. No entanto, seu corpo falhou e todos os seus músculos foram dilacerados porque, embora ele não conseguisse sentir qualquer exaustão, aquela sensação de cansaço não era fraqueza, mas sim seu corpo lhe dizendo os limites razoáveis de seu esforço. Silenciá-lo não tornou repentinamente seus músculos imunes à tensão, apenas ele próprio se sentiu ignorante sobre sua própria condição. Dentro do jogo, isso era menos rigoroso, já que mana e vigor eram calculados com estatísticas, então ter uma quantidade infinita não era um problema se você usasse feitiços e habilidades médias ou moderadas repetidamente. Contudo, os termos médio e moderado poderiam realmente ser aplicados a Eva ou Draco? Claro que não. Esse casal idiota sempre usou habilidades e feitiços que deveriam estar muito acima de seu salário. Como Eva usando duas passivas divinas de regulação de elementos e regulação de espaço-tempo, o Draco usando os feitiços mais fortes da magia subjetiva como se fossem água. Seja qual for o caso, Eva permaneceu observando enquanto seus anjos fortalecidos finalmente conseguiam dar tudo de si. Camel começou levantando sua espada e cortando para fora, criando uma luz dourada que cortou a metade direita do sentinela da força contra o qual ele estava lutando. Suas entranhas caíram para o lado enquanto rugia de medo e horror. Enlouqueceu e atacou Camel com todo o seu poder e o desespero, o que era realmente perigoso. Camel firmou sua expressão e ergueu o escudo da torre, criando uma barreira dourada na frente dele. Quando o soco colidiu com o escudo, Camel foi derrubado no chão, mas manteve sua posição, não sendo perturbado ou ferido. Em vez disso, ele foi continuamente atingido mais fundo no coração enquanto uma cratera se formava sob seus pés. No momento em que o sentinela da força esgotou o poder de sua retaliação, Camel estava quase imperceptível dentro da cratera de 10 quilômetros em que foi perfurado. Se não fosse pela luz dourada de seu escudo ainda brilhando sob o punho do sentinela, muitos presumiriam que ele havia sido esmagado até virar pasta. No entanto, o sujeito empurrou para trás e derrubou o punho do sentinela da força com seu escudo de torre e depois saltou para o céu com um bater de asas. Ele estava um pouco empoeirado devido à sujeira que foi levantada, mas fora isso ele estava saudável e vigoroso. Com o outro golpe concentrado, ele finalmente cortou o sentinela da força, matando com surpreendente facilidade. Sarael também foi fortalecido pela energia etérica, agora capaz de se mover mais rápido e manifestar a energia da disciplina. Sua espada brilhava com uma cor escarlate quando ela ergueu aos seus e cortou para baixo. Naquele instante, uma manifestação em forma de lua crescente perseguiu o fugitivo sentinela da agilidade que lutava desesperadamente para evitá-lo. No entanto, este foi um esforço inútil, pois o golpe o seguiu aonde quer que fosse, eventualmente passando por seu corpo. O sentinela da agilidade congelou onde estava, uma linha vermelha aparecendo em seu couro cabeludo que descia até sua virilha inexistente. Eventualmente, ambas as metades de seu corpo se separaram e caíram para os lados, causando um pequeno terremoto ao pousar. Sarael simplesmente bufou e se virou, orgulhosa de seu bom trabalho. Joel foi ainda mais rápido que ela nesse aspecto. Ele empunhou sua lança flamejante, que explodiu em uma fogueira com a infusão de energia, e a jogou para frente com toda a sua força. A lança na verdade rasgou o espaço enquanto avançava, deixando um pequeno buraco negro onde foi lançado e aparecendo de outro quando estava bem diante do peito do sentinela da agilidade que lhe alvejou. O sentinela da agilidade tentou pegar a lança com as mãos, mas foi inútil, pois a lança ignorou todos os obstáculos e perfurou seu coração. Em vez disso, parecia que o sentinela da agilidade havia se esfaqueado com uma lança, o que era bastante cômico. No entanto, o que não foi engraçado foi como as chamas explosivas da lança rapidamente se espalharam por todo o corpo do sentinela da agilidade e o incendiaram enquanto ele gritava de agonia. Não sofreu muito, pois rapidamente se transformou em uma pilha de cinzas no chão. A lança ergueu-se sozinha e correu de volta para o braço de Joel, que olhava para os restos mortais de seu inimigo derrotado com desdém. Baraquiel foi provavelmente quem se beneficiou mais visivelmente da explosão de energia.
O relâmpago ao seu redor estalou e se expandiu quase 100 vezes o tamanho atual, depois rapidamente se condensou de volta ao seu alcance original. No entanto, sua densidade, concentração e letalidade eram muito diferentes. Do relâmpago amarelo anterior, não havia se tornado uma cor roxa clara. Na escala de poder do raio, o azul era o padrão, que era o que Zane tinha acesso, o amarelo estava acima disso, depois havia o vermelho, o roxo e o branco. Agora que Baraquiel saltou sobre o infame relâmpago ardente de sangue e alcançou o temido relâmpago exterminador de almas, seu poder disparou em apenas alguns segundos. A iluminação amarela que causava cerca de 12.000 de dano ao Endurance Sentinel por milissegundo agora foi atualizada para uma iluminação roxa que causava 500.000 de dano na mesma unidade de tempo. Isso significava que anteriormente Baraquiel causava 12 milhões de danos por segundo, o que o colocava no mesmo nível de Roma e Zane em termos de dano, mas agora causava 500 milhões de danos por segundo. Contra 1 trilhão de HP do Endurance Sentinel, pode não parecer muito, já que foi apenas 0,05% do total, mas foi por segundo. Em um total de 2.000 segundos, ele seria capaz de matar sozinho um Endurance Sentinel inteiro. No entanto, tal poder teve um custo. Assim como Draco, a produção de Baraquiel drenava energia como água. Em termos do consumo atual de todas as partes, Baraquiel foi responsável por quase 90% dele com o seu talento atual. Então, obviamente, não seria sustentável a longo prazo, a menos que ele estivesse em um lugar como o universo interno, onde essa energia fosse infinita. Uma limitação óbvia era o fato de que Ikari não poderia fazer isso para sempre, não limitado pela fadiga ou algo assim, mas pela própria energia mundana ambiental. Ela havia drenado 5,1 milhões de quilômetros e levaria tempo para que uma energia se renovasse nessa faixa. Como ela estava liberando 5.100 energias etéricas por segundo e não houve desperdício ou perda de energia na conversão, ela teria apenas 1.000 segundos para liberar tudo. Depois disso, não haveria nova energia etérica, então todos teriam que contar com suas próprias reservas internas, nem mesmo podendo contar com a energia mundial naquele momento. Prós e contras. Samael foi quem mais ficou satisfeito com o aumento da qualidade da energia. Ele respirou fundo e satisfatoriamente, ignorando o horrorizado sentinela da força que lhe quase o decapitou e que agora estava correndo em sua direção para transformá-lo em pasta. Quando ele abriu os olhos novamente, eles brilharam com um tom mais escuro enquanto o fogo negro que estava apenas em sua foice cresceu e cobriu todo o seu corpo. Ele esticou o corpo e suspirou de satisfação. Com isso, posso finalmente fazer algo significativo. Ele murmurou enquanto o sentinela da força levantava sua enorme perna para transformá-lo em pó. Samael sorriu e girou sua foice da morte no sentido horário, criando a imagem de uma espécie de leque girando diante dele. Em vez de soprar ar, porém, ele soprou uma energia negra que cobriu todo o corpo do sentinela diante dele em poucos segundos. Isso não prejudicou o gigante e apenas o chocou. Como tal, decidiu continuar com seu ataque e ignorar o que fez. Bem, era um sentinela de força, não um sentinela de inteligência. Você tem que dar uma folga, ele estava tentando seu melhor. Samael riu e retraiu sua foice giratória, depois a colocou atrás dele enquanto concentrava energia em seu corpo, contraindo-se como uma mola. Quando o pé estava prestes a atacá-lo fatalmente, ele simplesmente sorriu e liberou sua energia, avançando como uma chita correndo. Ele balançou a foice de cima para baixo, cortando o pé que se aproximava, passando pelos joelhos, até a cintura e depois subindo pelo ombro esquerdo. Samael apareceu logo acima do ombro esquerdo que acabou de cortar, tendo passado pelo corpo do sentinela mas não tinha uma gota de sangue sobre ele. O sentinela que ele havia cortado congelou onde estava, com uma expressão de choque no rosto. Imediatamente, todo um lado de seu corpo se separou lentamente e caiu para o lado, fazendo a terra tremer fortemente. Samael sorriu e não parou por aí. Com a energia restante se aglutinando na lâmina de sua foice da morte, ele balançou mais uma vez e decapitou o sentinela da força com facilidade. Samael olhou para sua foice e acariciou suavemente, aproveitando a sensação de ter o poder adequado depois de tanto tempo na escuridão do fracasso de Amaterasu. O Endurance Sentinel que ainda persistia sob o poder de Baraquiel foi subitamente atingido por um enorme raio verde que foi disparado de cima. Foi Roma quem liberou seu poder máximo,
Final chute, aprimorado pela Etheric Energy. Este feixe atravessou a cabeça do Endurance Sentinel, causando dano fatal no topo. Ele imediatamente tirou 100 bilhões de HP do Endurance Sentinel, o que representava cerca de 10% de seu HP de uma só vez. Com Baraquiel e os outros anjos vindo para ajudar a limpar esse monstro de HP, ele logo foi reduzido a pó. Isso deixou o grupo capaz de assistir sozinho à luta de Draco contra 2 sentinelas da força. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solen irmãos, Solen irmãos.